dizendo que ele encontrou ou ele viu o melhor Corinthians até aqui, nessa partida. Você concorda, Mauro? Pero no mucho. Não sei que jogo é esse, assim, que ele achou tão maravilhoso, não, né? Você viu que o Vasco finalizou 23 vezes, aí você vai dizer, tem chutes travados, tem isso, mas no gol também finalizou tanto quanto o próprio Corinthians. Então, ele fala setor defensivo. Ele não quer elogiar os bons setores e nem dar dicas, que ele está pensando que vai enfrentar o Dorival, né? Isso ficou muito claro, né? Não vou falar nada. Você não pode falar o nome Dorival perto dele, que ele se arrepia. Não pode. Tanto é que tinha uma pergunta natural ali, ó. O Dorival disse que só não vender jogadores já tá bom para mim. E aqui? Eu não tenho nada a ver com o Dorival. Pô, o cara só tava dando um exemplo, né? Claro. Mas, enfim... Eu não achei esse jogo tão maravilhoso, não. Acho que houve um domínio no começo do Corinthians, mesmo assim, parecia que estava tranquilo, tanto é que chega um gol. Naturalmente, eu estava esperando aquele gol, porque parecia não, o Corinthians tinha muito mais volume mesmo ali, então parecia natural que chegasse aquele gol. Mas depois dá uma relaxada e o Vasco dá uma acordada. Então, assim, foi um jogo de... Você vai olhar 3-1, estava em casa, deitou e rolou, e é isso mesmo, o Vasco está lá na lanterna. Não foi isso o jogo, não. Um bom placar, evidentemente, fez a obrigação de ganhar em casa, importantíssimo para o Corinthians, mas eu não vi Bom, a torcida que estivesse lá hoje estaria muito feliz, porque ia comemorar 3-1 e tal, mas ela que assistiu pela TV, eu não sei se ela amou tanto esse... Desempenho. O resultado é muito bom. Desempenho, não sei. Ele fala do Adson, gosto muito do Adson. Acho que o principal jogador que a gente tem que destacar foi o Maicon. E essa recuperação é fundamental para ele e para o time. Então é muito bom para ele, Luxemburgo como técnico, para o Corinthians, enfim, para a torcida, ter o Maicon aí de volta. E aí ele vai ter que ver como vai acertar esse meio-campo, que tem o Vera, que é muito bom, que não entrou hoje. Assim, o Corinthians está dando uma encorpada, pena que a gente não pôde ver ainda como é que vai ser a atuação mesmo para valer do Rojas, né? Ficou só aquela coisa assim, muito rápida. Renato Augusto com Rojas, será o quê? Maicon e Vera atrás? É esse o time? Roger Guedes, e que também foram pontos positivos, os dois marcarem hoje, foi muito bom. Também, né, que tá machucado e volta. E ele tá adorando o Moscardo, por isso que eu já não sei, vai jogar Maicon e Moscardo e o Vera. Esse Vera também tô adorando o Moscardo. Eu acho que o Moscardo é uma grande notícia para o Corinthians. Uma grande revelação, então. Uma grande... Vai começar as dores de cabeça positivas que todo técnico... Acho que hoje o Vera sobra. Se a gente for analisar o que estão entregando em campo... Acho que mas vai com Moscardo e Maicon. Pode até ser, mas é o falso Vera sobrando com aquele olhar especial para ele, sabendo que ele pode voltar a qualquer momento também, né? O Moscardo está se recuperando de uma cirurgia de apendicite. Ô, dona, você enxergou como o Luxemburgo, ele dizendo que tecnicamente foi o melhor jogo do Corinthians? Acho que não. O Corinthians hoje sofreu bastante defensivamente. A gente já falou que o Vasco foram 23 finalizações do Vasco. Em algumas oportunidades o Vasco estava melhor no jogo. Inclusive isso aconteceu até já no primeiro tempo. Até em boa parte do primeiro tempo a gente já viu o Vasco conseguindo pressionar, desarmar, tendo volume de jogo, tendo boas oportunidades. Ele falou muito ali nessa resposta também da parte técnica, da questão do acerto de passes. De fato, quando a gente olha, o aproveitamento foi muito bom. O Corinthians hoje teve um aproveitamento de 90% de passes certos. Isso com mais de 500 passes. Exatamente. Um número grande de passes teve. Mas o Vasco teve também, né? 88%. Aí a gente vai falar assim, então ninguém marcou ninguém, é isso? É esse que é o ponto. Eu acho que assim, tecnicamente, se a gente for analisar o jogo com a liberdade pro atleta, do passe, pode ter agradado o Luxemburgo, mas acho que isso diz mais sobre o sistema defensivo frágil. Eu não vi essa evolução do sistema defensivo do Corinthians hoje, vai me desculpar o Luxemburgo. Eu acho que o Corinthians, ele vem sim em um crescimento, principalmente do ponto de vista de confiança, o ambiente está mais leve, são 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias dentro desses 7 jogos de invencibilidade. É um momento de fato positivo e ele tem mérito na recuperação de alguns dos atletas, né? O Maicon voltando a jogar bem, sempre foi bom jogador, estava sentindo a pressão, né? E agora, hoje jogando como um primeiro homem de meio campo, mais por dentro, mais chegando na frente para bater no gol, como fez o belo gol depois dessa
assistência sensacional do Renato Augusto. Você tem Renato Augusto, você tem Roger Guedes, são caras que sempre entregam em alto nível, foram muito bem. E o Yuri Alberto voltando a fazer gol. Yuri Alberto voltando a fazer o gol, e que gol, né? E eu vou destacar também o Adson, porque eu acho que no início da era Luxemburgo, depois desse retorno dele, o Luxemburgo deixou o Adson muito de lado, assim, começou a ficar no banco, e agora ele começou a resgatar de novo a confiança, e hoje foi bem novamente. O Adson é um jogador importante dentro do elenco do Corinthians desde o início do ano com o Fernando Lázaro, quando o Fernando Lázaro começa a botar o Adson com mais liberdade para circular da direita para dentro, por dentro ali. Então, eu acho que é um jogador muito importante nesse elenco. Infelizmente, para ele, não sei se vocês concordam, nesse momento de ascensão dele, ele ganha um grande concorrente, que é o Rojas. Só tem esse lugar para o Rojas entrar. Uma vez que o Renato possa jogar, ali atrás é o Maicon e mais um, deve ser o menino, que é... Moscardo. Porque aí Maicon mais pela esquerda ali, né? Aí o lugar do Rojas, porque não vai tirar nem o Yuri e nem o Roger. É verdade. Então, assim, é a posição que espera-se do Rojas, que o Rojas jogue. Eu acho que na cabeça do Luxemburgo o time é esse aí. O Moscardo de primeiro homem de meio campo, o Maicon pela esquerda, o Rojas pela direita ali e o Renato Augusto, né, circulando, e o Rojas também circulando bastante, na frente o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Falso Vera e Adson, então, no banco. E se você tiver daqui a pouquinho atrás o Veríssimo com o Murilo, olha o time, olha a diferença de time já, de força de time, né? Mas o Corinthians ainda tem dificuldade na recomposição pelas pontas. O buraco, o espaço, a maioria dos espaços da defesa do Corinthians hoje, que cede ao time adversário, é a diferença entre o zagueiro e o lateral. A cobertura não tem por aquele lado. A maioria dos encaixes de passe é a dificuldade do lateral saber se ele sai ou se ele fica para acompanhar o jogador que está passando no corredor. Então, assim, um meio de campo equilibrado do Corinthians, o grande problema hoje para resolver, o Corinthians ainda tem, eu também discordo que nem o Donan, não acho que o Corinthians fez essa partida brilhante. Talvez a melhor partida do Corinthians na temporada, tecnicamente, não foi nem com o Vanderlei, foi com o Cuca. Contra o Atlético Mineiro, e aí se o Atlético Mineiro jogou sem Hulk, aí não é problema do Corinthians. O Corinthians, tecnicamente, não fez essa partida primorosa. Jogou pro gasto para ganhar de 3-1 do Vasco, que tá tentando se remontar e juntar os Achei cacos. que foi bem no primeiro tempo contra o América Mineiro também, na volta. E depois cai de Exato, produção. aí depois oscila. Agora, é um sistema defensivo que gera preocupação. Mas você fala o jogo de volta, o 2-0? É com o Luxemburgo já. Já é com o Luxemburgo. Esse é o grande mérito esse foi com o Remo, né? O Remo. tô falando do Remo, do verdade. Remo. Esse de volta, por isso que eu acho. Pra mim foi o melhor jogo do Corinthians. Foi o melhor tecnicamente o jogo do Corinthians. Contra o Galo, na Só. volta. Olhando 90 minutos de jogo, concentração de linha de marcação, mais equilibrado, equilíbrio de meio de campo, equilíbrio transição ofensiva, equilíbrio de marcação pressão. Você tá falando da Copa do Brasil agora. E eu tô tentando encontrar aqui o Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil. E aí ele fez uma coisa, Marcela, nesse jogo, já que o Fernando tá falando do Maicon, que ele gostou muito, foi de colocar, e você está falando, Nath, que não tem pelo lado, o Maicon jogou um pouco a la Gerson no Flamengo, meio pela esquerda entrando, ele pediu. Então foi um jogo diferente pra caramba pro Maicon. Ele fala sobre isso. Inclusive, ele diz assim, o Maicon, ele conquistou a titularidade com o que ele começou a apresentar em campo. Talvez nem tenha sido o Vanderlei Luxemburgo que tenha pedido isso pra ele. Ele pode ter começado a se encontrar naquele local ali do campo. Eu não sei exatamente, mas essa é a impressão que eu tenho quando ele dá essa resposta na entrevista falando do Maicon, né? Bom, mas é uma vitória muito importante, é um Corinthians que vence o Vasco na Neoquímica Arena sem torcedor por 3-1, uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo, meio polêmica. E polêmicas tivemos em campo, a gente vai trazer o Leonardo Gaciba aqui para esse Sport Center, e aí ele vai falar sobre o pênalti. Era um momento, inclusive, que o Vasco estava começando a se encontrar em campo, e aí tem o pênalti para o Corinthians, vai o 3-1 e aí esquece. Fala, Gaciba, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tivemos alguma polêmica neste jogo na Neoquímica Arena? Boa noite, Marcelo. Prazer estar falando contigo. Boa noite, amigos. Um grande prazer estar aqui com vocês. E polêmica, acho que não tivemos, né? Mas eu acho que temos alguns ensinamentos que aconteceram nessa partida, né? Em primeiro lugar, né? O Mauro sabe bastante disso. Nós, um tempo atrás, treinávamos, né, muito setor defensivo, né? E uma das coisas que as equipes estão treinando hoje em dia é exatamente essa situação do jogador em posição de bloqueio, né? Para que ele
procure tomar uma atitude para esconder os seus braços quando ele for fazer alguma ação de bloquear a bola. Porque é aquele momento que se sabe que se aumentar o volume corporal, ele vai ter uma penalidade marcada contra si. E foi isso que aconteceu. E me parece assim, até no próprio, né, quando vocês passam os melhores momentos do jogo, você vai ver defensores do Corinthians, em chutes a gols, colocando os braços para trás, numa posição completamente antinatural. Mudou a coisa no futebol. Hoje em dia a coisa é diferente. Então, quando o jogador se colocar em ação de bloqueio, ele precisa tomar cuidado. E foi isso que a gente viu nesse tipo de situação. Para mim, foram 2 pênaltis na mesma jogada, vou ser bem sincero para vocês. Para mim, o primeiro chute já há uma penalidade, onde há o chute no gol e o próprio defensor do Vasco esconde a mão e fica apertando a mão naquele primeiro chute, na entrada da área. E ele fica apertando a mão, mostrando que a bola bateu no seu braço, olha lá, ó. Ele tá com a mão agarrada ali na mão, ali, mostrando que a bola bateu. E aí, no segundo, mais claro ainda, né? O jogador salta e acaba, né, com o braço acima da linha do corpo, bloqueando a passagem da bola, impedindo a passagem da bola. Pênalti marcado pelo Voaden nesta jogada, né? E aí, a diferença. Se é na primeira, cartão amarelo, porque é um chute a gol. Então, ele está impedindo o ataque promissor. Se é nessa segunda, sem cartão, porque é um cruzamento para dentro da área, a gente não sabe em quem ia chegar essa bola sem cartão amarelo. Mas para mim a penalidade é muito clara. Pois é, o segundo lance, essa do Paulinho aí, é muito claro para mim. No primeiro eu fiquei me questionando, não sei se eu achei pênalti naquele primeiro lance. Mas aí, como tem o segundo lance, graças a Deus, para facilitar a vida do Voaden, para facilitar a nossa vida também, pronto, tá tudo certo, pênalti e se organizou. Alguém discorda, não? Eu também tô na sua linha, acho que no segundo lance é incontestável, né? Pênalti do Paulinho Paula, né? Eu acho que foi o seguinte, né? O cara do VAR deve ter gritado para ele assim, já não deu no primeiro? Vou nesse segundo não, pelo amor de Deus, vai deixar passar não. Segundo. Aproveitando o Gaciba, o Gaciba foram acho que 12 faltas para um lado, 11 para outro e tal, que eu não considero um número grande, mas diz pra gente aí qual tem sido a média, né? Se eu tô errado, se esse número é na média, se está fora da média. Acho que só contra o Bahia, o Corinthians, para pensar nos últimos jogos, o Corinthians chegou a fazer 20 faltas e tal, mas normalmente o Corinthians fica nessa média aí de 12 a 15, 12 a 15. Queria saber de você se é um número razoável, normal. É isso aí que a gente tem tido em todos os jogos, você que acompanha, tá tudo bem, dá para ganhar troféu de fair play, se continuar aí desse jeito ou não? Eu acho o número até baixo em relação à média do Campeonato Brasileiro, que esse ano subiu muito. Né? Subiu muito. Nós estamos batendo vários jogos acima de 40 faltas. Subiu demasiadamente, principalmente nesse momento de pressão que a arbitragem vive, e aí o árbitro começa a picar um pouco mais o jogo. Vanderlei Luxemburgo está feliz da vida com o momento do Corinthians na temporada. Depois de viver dias intensos de crise após a eliminação na Copa Libertadores, o comandante agora festeja as 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Na noite deste sábado, em Itaquera, o Timão bateu o Vasco, por 3-1, e se distanciou da zona do rebaixamento no Brasileirão. Segundo o treinador, a reviravolta corintiana com direito à vaga na semifinal da Copa do Brasil e nas oitavas da Sul-Americana não tem segredo algum e é, basicamente, trabalho árduo e sério no dia a dia do CT Joaquim Grava. Por conta da entrega, ainda na visão de Lucha, o Corinthians teve sua melhor atuação recente neste sábado. Com o resultado deste sábado, o Corinthians chegou aos 19 pontos no Campeonato Brasileiro e abriu 5 de vantagem para o Bahia, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Agora, o clube muda o foco, deixa a série de lado por alguns dias, e olha com atenção para a Copa Sul-Americana.